Vamos começar a aula? Acabou a aula. Vamos acabar a aula. Ligar a luz, verdade. Luz é importante. O pessoal está me ouvindo aí de casa, todo mundo está me ouvindo, né? Caraca. Você tem exatamente 25 minutos. É mais do que suficiente. Eu só quero fazer alguns exemplos do que a gente fez. Deu tudo certo. Tudo programado. Essa parte é tudo programado. Senão eu ia ficar falando, conversando com vocês, e a aula ia acabar. Na verdade, eu ia fazer exercício. Aí, enfim. Yes. Minha palavra em inglês de hoje. Yes. Vamos relembrar rapidamente o que a gente viu ontem, né? Eita, pô, já tem uns 20 minutos mesmo, né? 23 minutos para ser mais preciso, 23. É mais do que suficiente. Vamos relembrar o que a gente fez ontem. O que a gente fez ontem, pessoal? Vamos sentar aí, vamos sentar? Bora sentar? Sinto que a gente já tem pouco tempo. Ontem a gente viu dois lemas, não foi? A gente viu o primeiro lema de Kaplansky. Vocês sabem o que diz o primeiro lema de Kaplansky? O que é que diz o primeiro lema de Kaplansky? O que é que diz que a gente viu ontem? O primeiro lema de Kaplansky diz o quê? Certo. Quanto que é esse número? Quantas formas tem de fazer isso? Perfeito. Então, a quantidade, né? A quantidade de... Estou ouvindo muito burburinhos. Tendo muita conversinha aí, não tá? A quantidade de subconjuntos com P elementos eu chamei de N, vou continuar chamando, que é 1, 2, etc. N, 100 elementos consecutivos. A gente deu um nome para a gente, chamou de FNP. Isso aqui é N menos P mais 1, escolhe P, né? Lembra como é que prova isso? Lembra como é que prova isso? Como é a prova disso? Perfeito. Você põe eu represento esses conjuntos com sequência de zeros e uns. Aí vai ter N menos P zeros, que é a quantidade de elementos que não está no conjunto. Vai ter P1, você bota os N menos P zeros primeiro, depois olha quantos espaços tem e vê quantas formas tem de colocar os P cara lá, né? Aí é justamente N menos P mais 1 escolhe P. Perfeito. Aí a gente viu depois o segundo lema de Kaplansky, que o segundo lema de Kaplansky era assim. Segundo lema de... Isso é a aula 4. É a continuação da aula de ontem. Segundo lema de Kaplansky diz o quê? Qual era a diferença do primeiro para o segundo? A gente pensava nele circular, né? A gente pensava no 1 como sendo consecutivo do N, né? Ou circular. Daí, a quantidade. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Olha a tecnologia, o que faz. Já ganho aqui com isso, eu ganho 1 minuto, né? Eu ia escrever, vou ganhar 1 minuto agora. Ó. Na verdade, eu perdi 1 minuto, que nessa copinha eu já perdi 1 minuto também. Olha para aí. Vou fazer isso. Vou pegar isso, botar aqui. Pôr uma vírgula aqui. E agora tem que voltar isso lá para cima de novo. Que trabalho. Vem para cá. Pronto. Daí a quantidade de subconjuntos com P elementos de N, 100 elementos consecutivos, a gente chamou isso de GNP. Dessa vez. Lembra quanto que é isso aqui? N menos P escolhe P. Como é que prova isso daqui, vocês lembram? Perfeito. O cara problemático é justamente o 1, né? Que o 1 vai ter mais vizinhos do que tinha antes. Aí você faz o caso quando o 1 está no conjunto, quando o 1 não está no conjunto.
e usa o primeiro lema de Kaplanski, né? Aí vai ter uma soma lá e depois você tem que mostrar que a soma é igual a isso aí, fazendo as manipulações algébricas, né? Perfeito. A gente fez um exemplo ontem, a gente fez o exemplo do Krerler, que falaram que o nome não era legal, só que o nome do pai do rapaz também não era legal, aí foi complicado. Enfim, muito peculiar essas coisas. Jarniel. Jabiniel. Vamos esquecer esse negócio. Não é que vai estar aí com... Deixa pra lá. Aí a gente viu, né? O exemplo... Cadê o menino de ontem que fez a pergunta que eu respondi agora? Poxa, ele não veio. Tá vendo, velho? Que ele fez uma... Você acha que você já tinha ido embora, Thalita? Não sei, foi alguém ali que disse: se eu quisesse ter mais espaço entre os caras. Lembra que ele fez essa pergunta? Você ainda estava? E por que eu não lembro disso? Foi, aí todo mundo bateu palma aí na hora. Aí a gente fez um exemplo do... Foi, acho que foi. Não sei se ele estava de camisa verde. Eu achava que era azul. Aí, o exemplo que a gente fez foi um cara que queria nadar, né? E ele não queria se cansar, então ele não queria nadar em 2 dias com o Lucas. Ele não queria nadar em 2 dias consecutivos. A gente viu que isso era usar o segundo lema de Kaplanski, que diretamente dava 7 a resposta, né? Perfeito. Vamos fazer um outro exemplinho antes de mostrar o segundo lema de Kaplanski. Uma generalização aqui. Vou mostrar 2 exemplinhos. O primeiro exemplo é o seguinte. Uma fila tem 15 cadeiras, nas quais devem sentar várias pessoas. Devem sentar-se, tá certo? Devem se sentar, tá certo sim. Devem sentar-se, tá certo sim. Você quer saber mais de português do que eu, hein? Devem sentar-se 5 homens. 5 homens. 5 mulheres. Pode ser mulheres ou homens, não faz diferença. 5 mulheres, de modo que não sentem em cadeiras vizinhas. Não fiquem 2 mulheres em cadeiras vizinhas. De quantos modos nós podemos fazer isso? De quantos modos isso pode ser feito? 5 mulheres. Querem pensar 30 segundos? Então pensem aí, 30 segundos nesse problema. Tentativas em vão. Só? Só? Não, isso é o primeiro passo, né? Se... Como é teu nome? Ana Lívia. Alice, Thalita, Ana Lívia, tem 5 mulheres aqui.
Só tem 4. Entendi. Qual é teu nome? Sara? Digamos que a Sara sentou na cadeira 1, a Alice na cadeira 2, a Thalita na cadeira 3, a Ana Lívia na cadeira 4 e a Ana, a outra Ana, a Ana, coordenadora, na cadeira 5. Se eu mudar elas de ordem, mudou a forma delas sentarem. Então tem que considerar alguma outra coisa aí, além disso. Entendesse? Entendesse? Entendeu? Se você não entendeu, a vida é dura. Eu vou dizer como é. Primeiro, acho que já passou os 2 minutos que eu tinha dado, né? Pois é. Os 2 minutos que eram 30 segundos já passaram. Alguém no chat fez aí? Alguém aqui fez? Conseguiu fazer tudo? Luiz? Fez na cabeça? Foi? Qual é a resposta na cabeça? Não fez nada, então. Como é que você pensou? 15,5, Kaplansky, perfeito. V5 fatorial. Essa é a resposta. Você primeiro escolhe cadeiras para que não fiquem 2 vizinhas, depois põe a mulher nessas 5 cadeiras. Elas sentam lá de 5 fatorial maneira. Só isso. Alguém no chat fez assim, do jeito que eu disse? Vou explicar agora. Vou explicar escrevendo, de fato. Mais? Eita, como ele é engraçado. Eu sou engraçado demais, pô. Se eu não fosse, ia ser comediante. Ia passar fome. Com certeza, cara. Então o que é que a gente quer? O que nós queremos? Vamos ler de novo o problema aqui, né? Vou perguntar ao pessoal do chat aqui. Eu já disse como era, mas alguém fez? Do jeito que eu disse ou de outra forma? No chat. Como é que eu disse mesmo? Vou repetir. Já vou repetir. Bom, ninguém está dizendo nada, então... Fica redundante se você colocar o sim. Uma fila... É só sentar, mas vai ficar assim mesmo. Nas quais... Isso aí é a primeira parte, João e Lourenço. Isso é Kaplansky, né? Primeiro nome de Kaplansky, 5 cadeiras e 15 para 5, né? Tenho 15 lugares para escolher e não quero que fique... Quero escolher 5 e não quero que fique 2 vizinhos. Kaplansky de 15 e 5 dá 11 e 5. Aí tem que multiplicar por 5 fatorial, que é a forma de colocar as mulheres nessas 5 cadeiras. Exato. Perfeito, é isso aí, professor, é isso aí. Vamos lá, vamos ver aqui. Então, primeiro, escolha 5 cadeiras de modo que não hajam 2 vizinhas. Haja ou hajam? A gente teve essa discussão ontem, não foi? Caraca, bicho, isso é muito difícil. Isso é o quê? Isso aqui, fazer isso... Concorda que é isso aqui que eu quero? Primeira coisa é isso, escolher 5 cadeiras de modo que não hajam 2 vizinhas. Não é? Isso é Kaplansky de 15 e 5, né? É o primeiro lema de Kaplansky pelo primeiro lema de Kaplansky. Primeiro LK, vou botar assim. Não vou não, vamos escrever. Não vou não, está acabando o tempo. Primeiro lema de Kaplansky, isso aqui é F de 15 e 5. Isso aqui é 15 menos 5 mais 1, escolhe 5, né? Que é 11, escolhe 5. Alguém fez essa conta? 11 escolhe 5? 462. Perfeito. 462 dá essa conta aqui. É 11 fatorial sobre 6 fatorial vezes 5 fatorial, faz a conta e chega em 462, tá? Perfeito. A gente escolheu as cadeiras. Falta colocar as mulheres nas cadeiras. A forma de colocar para cada uma dessas posições,
para cada uma dessas 462 formas de escolher 5 cadeiras, você tem 5 fatorial formas de colocar as mulheres. Quer colocar elas, permutar elas do jeito que você quiser. Então, a segunda coisa é colocar as mulheres nas cadeiras. Isso pode ser feito de 5 fatorial maneiras. Isso pode ser feito de 5 fatorial maneiras. Que é 120, né? 5 fatorial que é 120 maneiras. Portanto, há 462 vezes 120. Isso aqui dá quanto? 55.000. 55.000. Eu sabia que começava com 55.000. Não que eu fiz de cabeça, porque eu já tinha visto, lembrava da resposta. 55.440. Todo mundo entendeu? 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 Pessoal aí no chat, entendeu? Para a gente finalizar a aula, vamos dar a generalização do primeiro lema de Kaplanski, né? Ontem a gente falou do primeiro lema e a gente pedia que... Repete. Vou repetir, Gabriel. Já não ia repetir. Sorte que eu olhei para o chat ali. Perfeito, vamos repetir rapidamente aqui o problema. Então, eu tenho 15 cadeiras, quero escolher 5. Quero botar 5 mulheres lá, de modo que as mulheres não fiquem em cadeiras vizinhas, certo? Quero então uma fila. Aí a gente faz o quê? Primeiro, vamos escolher as cadeiras, tem 15 lá, uma do lado da outra, né? Isso na escola lá, tem as cadeiras uma do lado da outra. Digamos que tem uma escola bem grande, uma sala bem grande, com cadeiras em fila. Primeiro vamos escolher 5 cadeiras, certo? De modo que não tenha 2 cadeiras uma do lado da outra. Isso é a mesma coisa do que a gente disse do lema de Kaplanski, de não escolher números vizinhos, né? De não escolher as cadeiras vizinhas, ficam do lado da outra, mas pode não escolher números consecutivos. Então, estão em fila, né? Não tem nada circular nem nada, então é o primeiro lema de Kaplanski. O primeiro lema de Kaplanski diz que para fazer isso, escolher 5 números, um subconjunto com 5 elementos, sem que hajam dois consecutivos, olha aqui quanto é. É f de 15, 5, que é 15 menos 5 mais 1, escolhe 5. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Você pode usar essas fórmulas, tá? Se souberem já, se tiverem gravado na cabeça. Se não tiver, tem que botar primeiro as 10 outras cadeiras e depois fazer a conta, né? Aí, enfim, vocês. Aí faz essa conta aqui, dá 462. Entendeu até aqui, Gabriel? Tem outro Gabriel aqui. Não é tu não, né? É tu? Já pensou, é tu que estava aqui aí dizendo que não entendeu, cara? Tem um Gabriel Magalhães aqui, não é você não, né? Perfeito, aí escolhemos as cadeiras. Agora eu tenho que escolher a ordem que eu vou colocar as mulheres lá, né? Porque vai fazer diferença. Se eu colocar mulher 1 no lugar 1 e depois botar a mulher 1 no lugar 2, já é diferente. Então eu tenho que, para cada uma dessas 462 formas, ó, de olhar as cadeiras, eu tenho que colocar as mulheres lá. E colocar as mulheres lá é 5 fatorial, é só perguntar as mulheres. Então tem 5 cadeiras e 5 mulheres, é 5 fatorial. Beleza, Gabriel? Aí é só multiplicar. Para cada uma dessas daqui, eu tenho 120 maneiras de colocar as mulheres. Multiplica, e aí acabou. Perfeito. Vamos lembrar aqui do primeiro lema de Kaplanski, que diz que a quantidade de subconjuntos com elementos sem elementos consecutivos é isso daqui. Aqui a gente está pedindo que entre 2 caras consecutivos tenha pelo menos um aqui no meio, entre eles, né? Para não ter consecutivo, tem pelo menos um cara entre eles. Não é isso que a gente está pedindo, sem elementos consecutivos. Por exemplo, quando a gente fez exemplos ontem, a gente não podia escolher, se a gente escolhesse um, não podia colocar 2, porque tem que ter pelo menos distância de um para o outro cara, né? E se eu pedisse o seguinte agora, que entre cada 2 caras consecutivos tivesse R elementos, pelo menos. Ou seja, a distância agora foi o que o rapaz que estava aí, que eu não lembro, que ele disse, né?
Se a gente tivesse mais dias agora de descanso, se eu pedisse que eu tivesse pelo menos 3 dias de descanso, ou coisa assim. Vai ser. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso agora. Isso é o que a gente chama de generalização do primeiro lema de Laplace. Deixa eu botar aqui, a gente finaliza com isso. São dois, primeiro e segundo. Aí agora isso aqui é a generalização do primeiro e vai estar na lista de vocês a generalização do segundo, para vocês fazerem. Ô, pessoal, deixa eu perguntar aqui, pessoal do chat, só uma pergunta rapidamente. O que vocês acharam da segunda lista? Entre fácil, médio e difícil. Pessoal do chat, o que vocês acharam? Entre fácil, médio e difícil. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Fácil, médio e difícil. Sejam sinceros, tá? Sinceridade total. Sinceridade total. O Caio disse média difícil, o Gabriel disse estava boa, não complica mais não. Média. Média, né? Média. Vocês não estão me enganando não, né? Para dizer que é média. Eu vou acreditar em vocês. Tá muito difícil, muito difícil. Complica aí. Vem da sua lista de cima não. Generalização do primeiro lema de Laplace. O que é a generalização do primeiro lema de Laplace? Agora a gente quer fazer o seguinte, ó. A quantidade de subconjuntos com P elementos tais que entre dois elementos quaisquer tenha pelo menos R. Vou usar a notação que eu estou usando aqui, só para não usar outra letra. Uso R. Tais que entre dois elementos quaisquer. Vou só assim. Está faltando alguma coisa aqui. Vou botar assim. Pegou foi? Pegou não. Com P elementos do conjunto N igual a 1, 2, etc. N, tais que entre dois elementos quaisquer hajam pelo menos. Agora acho que aqui é haja, né? Haja pelo menos R elementos. Então, quanto que é isso aqui, né? Quantidade de subconjuntos com P elementos. Vocês entenderam o problema agora? Antes eu pedia que tivesse só distância de 1. Agora eu quero que entre dois quaisquer tenha pelo menos R. Entenderam? Como é que a gente faz esse caso aqui? Vamos tentar imitar o outro caso anterior, né? A gente faz assim, ó. Cadê? Como é que a gente faz? Eu não sei, eu não lembro da resposta aqui. Vou primeiro... vou fazer a conta, depois a gente volta e diz aqui quanto que é isso aqui, certo? Quanto que é esse valor. Então, como é que a gente vai responder isso aqui? A gente vai fazer assim. Vamos fazer igual a gente fez antes. A gente colocar aqui... não precisa dificultar não. Tá bom, não vou dificultar não. Tá, então primeiro vamos tentar imitar o que a gente fez antes, certo? Colocar primeiro os N menos P. Vamos do mesmo jeito identificar cada subconjunto com uma sequência de zeros e uns. O 1 significa que o cara está no conjunto e 0 que ele não está. Então existe N menos P zeros na minha sequência e P 1s. Então eu vou botar aqui os zeros, certo? Então tem aqui um 0, um 0, um 0, por aí vai, um 0 aqui.
Aí aqui deu origem a um espaço, tem um espaço aqui, tem, sei lá, algum espaço em algum lugar aqui, tem um espaço. Quantos espaços eu tenho? N menos P mais um espaço, né? O que é que a gente quer? A gente quer que aqui tenha pelo menos quantos caras? Aqui tem que ter pelo menos R caras, né? Eu quero que entre dois caras tenha pelo menos R. Aqui tem que ter R, pelo menos R. Pelo menos R. Pelo menos R elementos aí no meio. Aqui tem que ter pelo menos R também. Entre dois quaisquer tem que ter pelo menos R. Oi? Vou explicar. A gente quer colocar os elementos de conjunto de modo que entre dois quaisquer eu não tenha... Antes eu pedia que tivesse só um, né? Entre dois caras eu podia ter mais, mas eu pedi que tivesse no mínimo um. Podia ter mais. Agora eu vou pedir que o espaçamento entre dois caras seja maior. O espaçamento seja maior. De pelo menos R. Então aí nesses meios tem que ter pelo menos R caras. A distância entre eles, né? Perfeito? Então o que a gente vai querer fazer agora é... A gente vai querer... deixa eu chamar de... sei lá... Deixa eu... Nesse final aqui a gente não precisa de nada, né? No final aqui, não é final de nada, então não importa. Aí não está entre dois, não tem nenhum cara depois desse, então aí não precisa ter nada, né? Não precisa ter nada. A distância entre os caras não precisa ter nada. Vai ser tipo isso. É. O que a gente vai querer saber é de quantos somas eu posso colocar os uns aí satisfazendo isso agora, certo? O que você vai querer fazer é o seguinte, ó. Eu vou dizer... Vamos fazer assim, vou chamar de x1. O professor usa complementar para fazer isso daí? Não vai usar complementar. A gente vai fazer direto mesmo, certo? A gente vai fazer o seguinte. Rapidamente, que a gente já tá... Eu acho que vou ter que voltar para falar desse negócio aqui. Depois, já passou do... É 4h25. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai olhar para a quantidade de caras que eu vou botar aqui. Vai chamar de x1 essa quantidade. x1 é a quantidade de caras que eu vou botar aqui. x2 é a quantidade de caras que eu vou botar aqui. x3 aqui. E por aí vai. Até o último cara aqui. E o que a gente vai contar é a quantidade de soluções de uma equação com algumas restrições, que a gente já viu mais ou menos como é que faz, certo? Eu acho que eu não vou fazer isso agora não, a gente já está passando do tempo, eu acho que vou demorar mais uns minutinhos aqui, eu vou deixar vocês para o intervalo, depois eu faço isso. No início da próxima aula eu começo fazendo isso, e depois a gente continua. Acho que vou demorar mais uns 5 minutos aqui, eu não quero fazer isso agora. Mas a ideia vai ser isso, certo? Vou chamar de x1 a quantidade de caras que eu vou botar aqui, x2 aqui, x3 aqui, etc, etc. Aí eu vou olhar para os caras onde do x2 até o x, esse cara daqui é pelo menos R, certo? E aí você vai conseguir resolver uma equação agora, uma equação assim. X n menos p mais 1, mais alguma coisa aqui igual a que você quer, certo? Mas depois eu faço isso. Eu começo a próxima aula fazendo isso e depois faz o que tiver de fazer depois. Para por aqui. Vou parar por aqui.